Bem, pessoal, para a gente finalizar as nossas aulas, antes do nosso recesso agora do final do ano, eu vou passar para vocês um apanhado do que a gente já viu até agora e mais ou menos do que vocês já conhecem em relação aos cuidados de enfermagem gerais com o paciente. E aí a gente deixa para a próxima aula, né, que vai ser a nossa prova, que vai ser logo no retorno das aulas. A gente deixa a prova relacionada a tudo que nós já vimos, e aí a gente entra no assunto das drogas vasoativas, das drogas de uma maneira geral, porque daí envolve cálculo, e aí vocês já estão mais descansados para a gente poder dar continuidade lá na frente, tá? E aí eu deixo as questões relacionadas a cálculo também para o final, eu acho que vocês vão ter um tempo aí para conseguirem descansar, tá bom? Então, de uma maneira geral, os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter na UTI é tudo o que vocês já sabem em relação ao procedimento. Mas alguns pontos tem que ter atenção, principalmente na passagem de plantão. Então, quando a gente assume o plantão de um paciente na UTI, é muito importante que a gente vá à beira-leito para receber esse plantão. Isso porque pode existir algumas coisas que a gente não vê e se passar despercebido naquele momento, a condição clínica do paciente pode ser prejudicada, ou ele pode perder um acesso venoso, ou ele pode perder uma sonda, ou qualquer outra complicação pode acontecer se isso não acontecer em tempo real. Então, eu deixei aqui alguns pontos para vocês de quais são os cuidados que a gente tem que ter na passagem de plantão, por exemplo. Ficar atento aos catéteres, às sondas, aos drenos e tubos que o paciente contém, porque, embora a gente deva sim confiar na transferência de informação que o colega faz, é importante que a gente certifique-se de que está tudo ok com os dispositivos. Porque, como eu disse, o paciente pode ter algum agravamento relacionado a algum desses dispositivos e a gente vê em um tempo tardio, né, que é inadequado para o tratamento. Então, vamos supor que eu pegue o plantão 7 horas da manhã, de 4 pacientes, e eu não faça essa verificação logo no início às 7 horas da manhã, pode ser que eu perceba algum problema, por exemplo, com o acesso venoso desse paciente, somente às 9. E o paciente, de repente, estava recebendo um soro, e das 7 às 9, esse soro ficou sendo infundido no subcutâneo e o paciente fez um soroma. Então, qualquer problema relacionado desse tipo, a gente entende que é um erro de enfermagem. Por isso que é importante que a gente faça essa verificação no início do plantão. Então, um soroma, por exemplo, não é um acidente. Claro, né? É um acidente porque é uma complicação que advém aí de um problema que a gente não espera que aconteça. Então, a gente não faz de propósito, né? É isso que eu tô querendo dizer. Mas ele é considerado um erro de enfermagem, porque se o paciente perde um acesso venoso, por exemplo, a gente não pode permitir que seja infundido soro nesse acesso que não está no local adequado. Então é considerado sim um erro de enfermagem, tá? Então a gente tem que ficar atento, aos tipos de medicamento que esse paciente está tomando, então quais são as drogas que estão sendo infundidas. Muitas vezes o técnico, o colega passa plantão pra gente e não faz a identificação. Então, depois que o colega for embora, não adianta eu querer saber qual é a droga que está sendo infundida naquela bolsa. Então, tem que ter a identificação. E isso eu só vou conseguir verificar se eu confirmar, né, com o colega se eu verificar isso na hora. Então, é importante que a passagem de plantão seja, mais uma vez, beira-leito. Ver se o cliente está em tratamento de antibiótico, porque muitas vezes a gente esquece, né, disso e o paciente perde algum horário, porque a gente já está tão acostumado, não é às 8 ou é só às 10 as medicações. E, na verdade, a gente precisa confirmar se não existe um horário alternativo por se tratar de um antibiótico, né? Olha lá, veja se o cliente está fazendo uso de droga vasoativa e se elas estão em bomba de infusão contínua. Isso por quê? Não é porque a bomba está lá, conectada ao paciente, a bomba está ligada, que ela necessariamente está funcionando. Então é essa funcionalidade que eu tenho que verificar na passagem de plantão para evitar que o paciente fique sem receber uma droga vasoativa, por exemplo. A gente tem que verificar se há pendência de exame. Ou aqui, se o paciente está em jejum ou se ele precisa entrar em jejum. Esse é um erro muito comum.
na transferência de informação de um plantão para o outro. Às vezes, um plantão não sabe que o paciente deveria entrar em jejum ou esquece de passar essa informação. E se a gente que recebe plantão não fica atento, a gente oferta a comida para o paciente, muitas vezes ele perde uma cirurgia ou perde a realização de um exame que já estava agendado. Então, é um outro ponto que a gente tem que ficar bastante atento aí. E verificar o nível de consciência do paciente. Pode parecer brincadeira, mas eu já ouvi casos de alguns colegas técnicos que não sabem qual foi o horário do óbito do paciente, porque recebeu o plantão. Na teoria, o colega que passou o plantão disse que estava tudo bem. O técnico acabou não vendo o paciente assim que ele chegou, então se envolveu com outras atividades. Isso ele recebeu o plantão às 6 da manhã, né? Que é a realidade que a gente vive lá. E aí, quando deu mais ou menos umas 8h30, foi o horário que ele entrou no quarto e o paciente estava em parada cardiorrespiratória inconsciente. Então, não dá para saber exatamente qual o momento que esse paciente entrou em parada cardiorrespiratória e também não dá para detectar qual foi o problema, isso porque ele não viu esse paciente assim que ele chegou. Então, na realidade, nesse caso, não dá nem para saber se o paciente teve essa parada no plantão mesmo, né? Um aliado muito importante para nós é o monitor multiparamétrico. Então, não custa nada eu entrar no quarto, me apresentar, falar que sou eu quem vai ficar com aquele paciente durante aquele plantão e ficar de olho aqui, né, no monitor, uma vez que, como a gente já aprendeu aqui, o TI tem esse monitor 24 horas com o paciente e fica em uma central, né, para que a gente consiga acessar. Então é importante eu me ligar nisso. Então, se o paciente está com um monitor e de repente essa curva, né, aqui do eletrocardiograma não está adequada, eu tenho que verificar se os cabos estão ligados, se o eletrodo está ok. Preciso verificar se o paciente não está com interferência porque algum dos eletrodos se soltou. Então, nem sempre o problema é com o paciente, às vezes as conexões não estão adequadas, tá? Então, eu sempre uso o monitor multiparamétrico como meu aliado nessa verificação, né, nessa investigação e nessa constante observação que eu tenho do estado do meu paciente. Se de repente uma curva, como vocês estão vendo aqui, ó, as curvas, essa aqui da saturação, são curvas arredondadas, ó. Essa outra que é do CO2 é uma curva quadrada, mas reparem que ela faz um traçado constante, né? O que eu quero dizer com isso? As curvas, embora não sejam curvas absolutamente redondas, elas se repetem. Vejam, é assim que tem que ser. Se de repente não estiver assim, eu preciso estar atento, porque algum problema está acontecendo. E nem sempre o problema é o paciente. Como eu disse ainda há pouco, o problema pode ser alguma conexão do cabo. Então, a saturação, por exemplo, se ela não estiver exatamente muito bem colocada assim no dedo, ela pode apresentar alteração de valor. E não é que o paciente está com a saturação baixa, é que o aparelho não está bem conectado. Ou, por exemplo, se o paciente está apresentando uma hipotermia e ele está com as extremidades frias, certamente a saturação, né, o oxímetro, não estará com um bom funcionamento. Então é importante que eu também saiba verificar isso. Então veja, são detalhes que nós não temos na clínica. Isso porque na clínica nós não temos a monitorização do paciente e que a gente usa como nosso aliado na UTI para favorecer o nosso atendimento a esse paciente aí, tá? Então vamos lá, ó. Cuidados gerais na coleta de exames. Então sempre conferir o nome, o tipo de exame, a data, a hora, o nome do médico que solicitou. Não esquecer de identificar as amostras colhidas e isso, gente, como eu disse a vocês, façam isso na hora. Então, a hora que eu vou identificar, a hora que eu vou fazer a coleta, eu já faço a identificação do frasco e eu procuro fazer a coleta de um paciente por vez para evitar que eu tenha na mesma bandeja exames de pacientes diferentes e aí eu aumente a chance, né? Aumente o risco, na verdade,
de fazer uma confusão ali com as amostras e trocar os exames do paciente. Então, embora você tenha 5 pacientes para cuidar, organize seu tempo para que você faça um por vez e aí evite o erro nesse sentido de confundir amostras, tá? A gente explica sempre tudo ao paciente, mesmo muitas vezes quando o paciente está inconsciente, é importante que na manipulação eu fale com ele, né, com o que está acontecendo. Se de repente o exame necessita de algum preparo, tricotomia, higienização e limpeza, é importante que eu realize antes de fazer o exame. Que a gente conduza sempre todos os procedimentos com calma e delicadeza. Embora seja algo bastante comum para nós, né? O que é isso? Uma coleta de exame para eu técnico é uma coisa comum, eu faço isso todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, porque eu cuido de mais de um paciente. A gente tem que lembrar que aquele paciente pode ser a primeira vez. Ele talvez nunca tenha feito, nunca tenha sido colhido um exame dele, ou nunca tenha sido feito um eletrocardiograma dele. Então, para ele, pode ser a primeira vez, embora para nós não seja, é importante que eu tenha essa calma e essa delicadeza e esse ímpeto de explicar, de entender que para o paciente tudo é novo e eu preciso que ele fique familiarizado para que ele auxilie e colabore aí durante o exame, tá? E se for, por exemplo, necessário fazer algum curativo ou algum procedimento, na hora do exame, eu tenho autonomia, eu técnico de enfermagem, junto, logicamente, com o enfermeiro, tenho autonomia de saber ali ou de decidir se eu não posso realizar aquele curativo após o procedimento, após o exame, porque muitas vezes acontece de atrasar o exame porque o paciente está preso na unidade. Isso não pode acontecer porque o paciente pode perder este exame, perder o horário agendado para esse exame. Bom, cuidados com sondas, tanto a nasogástrica quanto a nasointeral, isso vocês estão careca de saber, então eu vou passar rapidamente. A gente tem que trocar a fixação, sempre higienizar nariz e boca, higienizar a pele que fica fixada à sonda, manter a cabeceira sempre elevada, a não ser que haja alguma contraindicação, por exemplo, uma cirurgia cerebral, conferir o nome do paciente, leito, data, hora e tipo de dieta antes de instalar a dieta, conferir o tipo de equipo que a gente vai conectar a dieta para não confundir, no caso aí, com um acesso venoso. Antes da infusão, é importante que, se for a primeira infusão de dieta do dia, que a gente faça o teste da sonda. E o teste da sonda é feito com a aspiração de refluxo gástrico. Então tem que aspirar ali a sonda e, caso volte conteúdo de dieta, significa que aquela sonda está no local adequado, né? Infundir sempre a dieta gota a gota. Caso ela não esteja, né, com infusão em bomba de infusão, e necessite ser gota a gota, é importante que eu não abra. Existem muitos casos, e talvez, se vocês conhecerem umas pessoas que já trabalham em UTI, pode contar para vocês que, para evitar que o paciente evacue, o técnico de enfermagem deixa a dieta fechada e só abre no final do plantão. E aí o paciente vai evacuar certamente no plantão seguinte. É uma crueldade, é um erro de enfermagem, é uma falta de ética, e principalmente não está preocupado nem um pouco com o tratamento do paciente. Então a dieta é sempre gota a gota. É necessário a gente entender que o paciente não está se alimentando e a hidratação e a nutrição dele vai partir ali daquela dieta. Então, para que ele se recupere ou se mantenha adequadamente, né, durante o tratamento, é importante que a alimentação seja adequada também. Sempre eu preciso lavar a sonda após a infusão da dieta ou de algum medicamento. Lembrando aqui, se o paciente não estiver em bomba de infusão, né? Porque se for, como é contínua, não há necessidade da gente lavar a sonda. Cuidado com acessos, ler a prescrição e comparar com os medicamentos e nome do paciente sempre antes de administrar. O que eu quero dizer com isso? Caso vocês leiam lá um medicamento que não estava naquela prescrição, já estou com aquele paciente tem
De repente eu tô com aquele paciente já tem 2 meses, ou sei lá, tem uma semana. E eu tô meio que acostumado com as medicações que ele tá tomando, e de repente chegou uma medicação nova, é importante que eu me certifique de que de fato aquela prescrição é para aquele paciente. Para que ela serve? Por que ele iniciou, né, o tratamento com esse medicamento? Após a infusão, infundir sempre água destilada, a gente chama de salinização, eu falei para vocês quando eu falei de catéter. Identificar os equipos que vão ser utilizados, lembrando que dependendo da instituição, o equipo vai durar 72 ou 96 horas. Se há sinais flogísticos na inserção do catéter, então se não está tendo a infiltração do conteúdo no subcutâneo ou se não está tendo alguma infecção ali naquele acesso. Se for acesso central, utilizar sempre o curativo transparente, como eu já disse para vocês, e verificar os sinais vitais do paciente sempre antes da administração medicamentosa, principalmente se essa medicação for uma droga vasoativa, isso porque ela vai sim alterar aí os valores, né, dos sinais vitais desse paciente. Lembrando, gente, que quando eu falo que é para verificar, é para a gente ficar de olho no monitor, porque esse paciente está monitorizado durante todo o período da sua internação, tá? Aí eu coloquei para vocês a troca aqui do catéter, 72, lembrem-se que pode ser até 96 horas. A cada punção identificar sempre com a data, isso para a gente saber, né, qual é o tipo de acesso que tem ali, quando foi puncionado, e realizar sempre o curativo e fazer a troca. Em alguns lugares a troca é diária, em alguns lugares é 72 horas, em alguns lugares é 96 horas a troca do curativo. Mas sempre que estiver sujo, a gente vai sim realizar a troca desse curativo, tá? Se for necessário fazer uma sutura dentro da UTI, é importante que a gente observe lá, ó. Ah, será que for preciso fazer uma sutura? Não, se o paciente estiver, né, for um pós-operatório, por exemplo, e ele estiver com um curativo que tenha uma sutura, então sei lá, ele fez uma cirurgia no quadril, e aí tá com um corte lá no quadril. Eu tenho que observar o aspecto dessa sutura, né, o aspecto desse curativo. Manter a ferida sempre limpa e seca, observar se não drena algum tipo de líquido e qual é o aspecto desse líquido, porque isso pode indicar uma infecção. Realizar o curativo diariamente ou sempre que necessário, de acordo com a necessidade do próprio curativo, né? E lembrar que há um período aí para retirada dos pontos. Normalmente, se o ponto for ter que ser retirado lá na UTI, é um procedimento que pode ser realizado com o enfermeiro ou pelo técnico sob supervisão do enfermeiro, tá? Então é importante que a gente se atente a esses detalhes. Muitas vezes um paciente em UTI, ele está em pós-operatório de várias cirurgias. Então a gente tem que ficar atento a cada um desses detalhes aí. Cuidado com o banho, olha lá, não esquecer de cobrir as partes do corpo do paciente enquanto realiza o banho. Então, se eu estou higienizando os membros inferiores, não tem por que o peito do paciente estar descoberto, não é verdade? Mantendo sempre a privacidade, lembrando que a hora do banho é a hora em que o paciente mais perde calor, porque eu estou colocando água, né? E aí a água faz com que ele perca calor. E se ele estiver completamente descoberto, a perda de calor será maior ainda. Então, não é só pela privacidade que a gente mantém o paciente coberto, e sim por uma condição clínica também. Lembrando que quando eu falei de sinais vitais lá no início das nossas aulas, a gente comentou que um paciente hipotérmico pode entrar em parada cardíaca. Então pode ser sim que vocês tenham uma realidade ou ouçam algum colega falar que quando foi dar banho no paciente, o paciente parou. Isso porque a gente não consegue, né, entender que as coisas estão correlacionadas aí. E é importante que a gente saiba que estão sim. Então nesse caso, manter o paciente sempre coberto, tá? Sempre higienizar a boca, gente. Eu coloquei face e olhos aí também, porque não é incomum a gente chegar na UTI e ver o paciente com bastante secreção ocular, nasal ou oral, principalmente se o paciente estiver entubado. Então não é porque ele está entubado que eu não tenho que fazer a higiene oral dele, né? A mesma coisa para o couro cabeludo. Às vezes desenvolve feridas, muitas vezes relacionadas ao acúmulo de secreção, né, lá na cabeça. Então é preciso higienizar sim o cabelo do paciente. Sempre tomar cuidado com os curativos durante o banho. Então, normalmente a gente faz a troca do curativo já no banho, porque facilita para a gente, facilita para o paciente.
Verificar sinais de edema, sangramento, irritações durante o banho, porque é o momento em que o paciente fica, né, com o corpo inteiro à nossa disposição. Caso haja alguma lesão, a gente tem que anotar qualquer lesão nova e ver com o enfermeiro qual é o tratamento que vai ser feito, né? Se tiver curativos, como eu disse, a gente faz dentro do banho mesmo, isso para facilitar tanto a nossa vida quanto a manipulação do paciente, e sempre secar o paciente muito bem. Por quê? Porque o paciente com a pele úmida fica mais propenso a desenvolver uma úlcera, por exemplo. Então, sempre deixar a pele do paciente seca de água, tá? Não hidratada, né? Quando a gente diz que uma pele hidratada com hidratante é uma coisa, uma pele molhada com água é outra, tá bom? Então, não é pra gente deixar água no paciente, mas hidratar a pele com hidratante, tudo bem. Então, olha lá, ó. Cuidados de enfermagem com a pele. Deve ser sempre limpo, evitar massagens em regiões de proeminências ósseas. Isso porque quanto mais fricção a gente faz perto de proeminência óssea, mais aumenta as chances, né, de desenvolver a úlcera. Trocar fraldas sujas assim que possível, gente. Não é para trocar uma vez no plantão, não existe regra para troca de fralda. Ela é trocada quando ela está suja. Utilizar técnica adequada para a transferência de uma cama para outra não é simplesmente puxar o paciente. O ato de puxar o paciente provoca cisalhamento na pele. Cisalhamento é o atrito, né, da pele do paciente com o lençol. E isso faz com que o paciente desenvolva úlcera por pressão. Garantir que a alimentação esteja ok, então a sonda também é importante em relação à pele. Realizar as mudanças de decúbito. Utilizar coxins de conforto. Variar a elevação da cabeceira para aliviar a pressão do glúteo. Então, se o paciente precisa ficar em decúbito elevado, ele está a 30, eu posso colocar 45 a 90, depois eu volto para 45, eu volto para 30. Veja, ele sempre estará em decúbito elevado, mas eu vario um pouco a angulação para aliviar a pressão que ele faz lá na região glútea, né? E examinar diariamente a pele, tratar úlceras de acordo com o estágio da ferida, isso se o paciente já estiver com alguma ferida desenvolvida, tá bom? Eu vou deixar esse tema, então, como eu disse para vocês, dos medicamentos da UTI, para nossa aula de retorno, nossa segunda aula de retorno. Então, a nossa próxima aula, que é a aula 11, a gente vai tratar da nossa prova, né? Vai fazer nossa segunda prova, e aí a última prova vai ser relacionada aos medicamentos da UTI, que eu vou deixar para tratar na nossa 12ª aula, tá bom? Pessoal, sempre lembrem que a complexidade, quanto mais complexo o paciente é, mais recursos a gente vai ter para tratar e melhor tem que ser a nossa observação com relação a esse tratamento. Isso porque não é simplesmente dar banho ou alimentar, né? Tem muita coisa envolvida aí. E sempre procurem seguir as coisas na ética, gente. Se vocês sabem que tem que fazer, faça. Se você sabe que é necessário, realize, execute. Ah, por mais cansado que você esteja, tem que fazer. Eticamente é o que a gente promete quando se forma auxiliar e técnico de enfermagem, tá bom? Então, eu espero que se vocês tenham passado ou tenham ouvido alguma experiência não muito positiva relacionada ao tratamento de paciente UTI, que vocês não queiram seguir este exemplo e queiram sim seguir um exemplo mais correto, né? De maior assertividade para o tratamento do paciente, tá bom? Eu vou ficar no chat, qualquer dúvida me pergunta lá. A gente se vê então depois do final do ano. Eu desejo a todos um bom término de ano, boas festas para vocês e a gente se vê lá no retorno. Lembrando que na nossa 11ª aula será a nossa segunda avaliação e vai cair todo o conteúdo que nós vimos até aqui. Inclusive, pode ser que caia coisas que a gente já estudou ou que já tenha caído na prova anterior. E aí, na nossa 12ª aula, a gente inicia com as drogas utilizadas na UTI. Até já, pessoal!